Salve, salve! Bom dia, galerinha! Hoje nós estamos no dia 30 do mês de julho de 2020, quinta-feira. Antes de nós começarmos nossas atividades do dia, nós vamos para a tarefinha de ontem. Vamos lá? Pam, param. Pegando a apostila na página 270. 1. Observe a foto abaixo e responda: este ambiente é um ambiente natural ou construído? Justifique sua resposta. A primeira é um ambiente construído. Por quê? Porque apesar das árvores, a gente já vê as marcas dos homens. Olha lá. A avenida pavimentada, muitos carros, prédios, construções. Número 2. O ambiente representado na ilustração a seguir é rico em biodiversidade? Justifique sua resposta. Sim, com certeza, ele é totalmente verde e cheio de animais, inclusive a arara que está em extinção, olha lá, né? 3. Você viu que o ser humano modifica o ambiente natural para atender às suas necessidades, como a de moradia e de alimento. No entanto, existem áreas que são preservadas, ou seja, estão protegidas por lei e não podem sofrer ação humana. Por que precisamos manter essas áreas preservadas? Porque estas áreas elas contribuem para a biodiversidade e os recursos naturais, certo? Essas áreas, obviamente, nós temos algum bichinho, onça, enfim, pássaros, macacos, ok? 4. Observe a imagem a seguir e assinale a legenda que melhor comunica a ideia transmitida por esta imagem. Se você assinalou a letrinha B, você acertou. B de bola. Todos os anos, muitos animais silvestres são atropelados nas rodovias. 5. Tem as placas de sinalização e ele diz: observe a imagem da placa de trânsito ao lado e responda. A. Qual é o significado desta placa de sinalização? Animais na pista. B. O que o motorista deve fazer ao vê-la em uma rodovia? Ele deve diminuir a velocidade do carro, porque ele pode encontrar um animal logo à frente. Ok? 6. A prática de queimada é um crime ambiental. Escreva um parágrafo explicando por que as queimadas trazem problema à fauna da região. Por que a queimada traz problema, gente? Porque ela queima as áreas verdes, os parques, as florestas e aos locais onde muitos dos animais vivem, né? Então, eles ficam sem lugar para sobreviver. E aí, o que eles fazem? Buscam refúgio nas cidades, né? Que é onde eles procuram o alimento. E, nesse caso, eles acabam invadindo as cidades. Como o macaco, lembra? Que a gente comentou ontem. Bem, vamos começar nossa aulinha com a apostila de História e Geografia na página 142. As primeiras cidades do passado. Você estudou alguns aspectos da cidade. Agora, que tal fazer uma viagem pelo tempo e saber como elas surgiram? Observe a imagem a seguir. Trata-se de uma reconstrução da paisagem de uma das antigas cidades do mundo que se chamava Calhu. Trocar ideias. Como você imagina que surgiram as primeiras cidades? Há quanto tempo você acha que surgiu a primeira cidade do mundo? Explique. Em sua opinião, existe algo que nos une aos povos que viveram nas primeiras cidades do mundo? Agora vocês vão ver um videozinho e a gente volta já. Quando e como surgiram as primeiras cidades? As primeiras cidades aparecem no Oriente Médio, no sul da Mesopotâmia, região da Ásia, onde estão situados atualmente o Irã e o Iraque. Como na época essa região era banhada pelos rios Tigre e Eufrates, tinham terras muito férteis que facilitavam a plantação de alimentos.
Mais especificamente, o primeiro assentamento a receber o nome de cidade foi Jericó, às margens do rio Jordão, na Palestina. Isso aconteceu há 8.000 anos antes de Cristo. Porém, o Homo sapiens sapiens, o homem atual, surgiu bem antes de Jericó, há 40 ou cerca de 30.000 anos antes do aparecimento de Jericó. Por sua vez, o uso do fogo, as primeiras pinturas rupestres, construção de cabanas e a utilização de artefatos de pedra lascada são anteriores a Jericó. Çatalhöyük, no sul da Anatólia, atual Turquia, surgiu pelo que se sabe muitos séculos depois de Jericó, mas foi o primeiro assentamento a registrar sinais de que sua população praticava música e dança. Na verdade, mais importante que saber quais foram as primeiras cidades é saber em que contexto e como surgiram as primeiras estruturas espaciais classificáveis como urbanas. As primeiras cidades fazem seu aparecimento na chamada Revolução Agrícola. Mesopotâmia, as primeiras cidades. Foi em uma região chamada Mesopotâmia, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, que surgiram as primeiras cidades do mundo. Observe o mapa para localizar esta região. Olha lá, o mapa está mostrando certinho onde ela fica. A região em torno dos rios Tigre e Eufrates hoje está dividida entre 3 países: Turquia, Síria e Iraque. Você já ouviu falar deles? Vestígios encontrados em sítios arqueológicos permitem saber que as primeiras cidades surgiram há aproximadamente 6.000 anos. 2 delas, que já não existem mais, chamavam-se Ur e Uruk, e foram fundadas pelos sumérios, povo que habitava a Mesopotâmia naquele tempo. Outros povos tão antigos quanto os sumérios também construíram grandes cidades na Mesopotâmia. E cada um deles deixou suas marcas para as gerações futuras. Foram esses povos que inventaram, por exemplo, a escrita, a roda e a matemática. Foi graças à presença dos rios Tigre e Eufrates e a terra fértil que os primeiros povos a habitar aquela região puderam desenvolver a agricultura e domesticar animais, garantindo a sua sobrevivência. Observe nas imagens como os rios foram importantes para a agricultura. Olha lá, quando começou a surgir, depois olha lá a expansão dos rios e aonde surgiu as cidades, que é a parte verde. Então, vocês podem ver que os povos antigos, algumas coisas que nós temos hoje, Os rios enchiam e transbordavam, invadindo as margens. A terra, então, ficava úmida e recebia substâncias fertilizantes. Quando a água voltava ao seu leito normal, a terra estava pronta para o cultivo. Tia, o que é cultivo? É o plantar e colher, Eles poderiam plantar a comida e depois colher, tá? Atividade 1. O texto abaixo trata da importância dos rios. Leia com atenção. Os rios sempre foram um dos mais importantes recursos para a sobrevivência da humanidade. Desde os povos mais antigos, eles garantem aos seres humanos água para beber, cozinhar, lavar, conservar alimentos, cultivar plantas e criar animais. Os rios também são utilizados como vias naturais de circulação em diferentes tempos históricos. Muitas embarcações se deslocaram por eles e ainda se deslocam, transportando mercadorias e pessoas. Hoje os rios são também fonte geradora de energia elétrica. Nós vimos ontem, na aula de ciências, aquela parte da usina hidrelétrica, que foi construída para gerar energia. A água que é utilizada lá naquele lugar vem dos rios, tá? Alguns rios, não muito grandes, eles também, como disse o texto, ele é usado para trazer mercadorias para a cidade. E as pessoas também podem pescar, nos barcos, enfim. Ele é muito utilizado ainda hoje. Não sei se vocês assistem jornal, TV, na hora do jornal, eles costumam falar sobre São Paulo,
o Cantareira, mais falado, e o Guarapiranga, que são 2 lugares que abastecem São Paulo, né? Então vocês podem ver a importância aí. Quando não chove, né? É óbvio, o abastecimento de água é menor. O que acontece? Começa a faltar água. Eles acabam cortando a água para que as pessoas possam estar economizando, né? Bem, 2. Agora, de acordo com o texto, faça o que se pede. Dê um título a ele. Vocês podem pensar um título, tipo, como o rio é importante, ou a importância do rio para a sobrevivência das pessoas, enfim, o título que vocês quiserem, tá? Anote 3 utilidades dos rios que mantém desde os povos antigos. Qual é a utilidade, né? Para que o rio é utilizado? Bem, água para beber, né? Cozinhar, lavar, conservar alimentos, cultivar plantas e criar animais, né? Eles também servem para a circulação, já serviram, né? E transporte de pessoas e mercadorias, certo? Aí vocês coloquem 3 das opçõezinhas. C. Anote a utilidade que os rios têm hoje e não tinham no passado. Eles são usados hoje para a produção de energia elétrica, que ainda naquela época não tinha sido descoberta essa possibilidade, tá? Bem, agora nós vamos para a página 146, de aldeia à cidade. O crescimento das aldeias. Os povos agricultores e criadores de animais da Mesopotâmia organizavam-se em aldeias. Nesse espaço, eles moravam, construíam seus instrumentos de trabalho, cultivavam alimentos, cuidavam dos animais, faziam orações para seus deuses e tinham as próprias regras de convivência. Ali, as decisões eram tomadas pelo chefe de família, que também garantia a segurança de toda a população. Vocês podem ver que é uma aldeia, é tipo um lugar pequenininho, né? Que eles começaram a povoar e ali eles faziam o plantio para o seu próprio sustento. Agora vamos para a página 147. Vários instrumentos de trabalho também foram criados ou aperfeiçoados. Veja algum deles. Com a foice de madeira e pedra talhada era possível colher, em poucas horas, grãos para alimentar uma família inteira. Com uma pedra retangular com base álgida de uma pedra achatada, chamada mó, era possível moer grandes punhados de grãos de uma só vez e produzir muita farinha para fazer pães. Assim foi inventada a moenda. O caldeirão, feito de terracota, material impermeável e resistente ao fogo, permitia cozinhar os alimentos, principalmente os grãos muito comuns na Mesopotâmia, como a lentilha e a ervilha. Machados feitos de pedra facilitavam o corte da madeira e a construção de moradias. As técnicas de cultivo da terra se tornaram eficientes e, assim, mais alimentos foram produzidos. As formas de armazená-los também melhoraram. Lugares específicos para esse fim foram construídos na aldeia. Eles construíam lugares para armazenar os alimentos. Com tantas transformações, os aldeões passaram a viver melhor e começaram a produzir mais do que o necessário para a sua sobrevivência. Começou a haver excedente de alimentos. Excedente, sobra. Foi nessa época que surgiram as trocas de produtos excedentes para as aldeias. Então, a minha aldeia produzia milho. A aldeia da Gabriela produzia farinha. Então a gente trocava. Eu dava um pouco de milho para a aldeia dela e ela me dava um pouco de farinha. O surgimento das cidades. Você percebeu quantas mudanças ocorreram nas aldeias? Associado a elas, houve ainda um maior fator, o número da população. Isso ocorreu porque com a maior produção e melhor conservação dos alimentos, as pessoas ficaram mais saudáveis. O número de famílias cresceu, novas casas foram construídas e outras necessidades apareceram,
como a criação de novas estratégias de segurança para a população, da divisão e organização do trabalho, das regras e do poder. As aldeias, portanto, foram crescendo e se modificando, transformando-se pouco a pouco nas primeiras cidades da Mesopotâmia. É importante saber, porém, que nem todas as cidades daquela época estavam organizadas exatamente da mesma forma. Apesar das semelhanças, elas tinham também muitas diferenças, que podem ser descobertas se estudarmos a história particular de cada uma delas. Agora nós vamos para a página 149, atividade 2. Assinale somente os elementos relacionados às transformações que levam as aldeias a se tornarem cidades. Surgimento de um rei, aperfeiçoamento dos instrumentos de trabalho, aumento do número de casas construídas, crescimento do número de famílias e surgimento de militares, surgimento de produção excedente. Tia, pode ter mais de uma resposta? Pode. 2. Imagine que você foi transportado à Mesopotâmia por uma máquina do tempo. Pense em cada situação apresentada a seguir e assinale a alternativa que corresponde ao que você faria. A. Você chegou à aldeia e em poucas horas precisa colher uma grande quantidade de grãos para alimentar a família. A melhor coisa é utilizar a enxada de madeira, a foice de madeira e pedra talhada ou o caldeirão de terracota. O que seria melhor utilizar para a colheita? Você descobriu que há produção de excedente na aldeia e é necessário saber o que fazer com ele. Quem você deve consultar para decidir? O chefe da família, o rei ou todos os moradores da aldeia? C. Sobre o que fazer com o excedente de produção, qual foi a decisão tomada? Jogar fora o que sobrou, distribuir para os pobres ou trocar com outras aldeias? Lembre-se que a resposta é pessoal, é como se você estivesse nessa aldeia, ok? Bem, você sabia? Algumas cidades atuais preservam vestígios de cidade muito antigas. Nelas encontramos sítios arqueológicos que revelam diversas informações sobre como era o modo de vida de povos que viveram em um tempo muito distante do nosso. Olha lá, Roma na Itália, Bagdá no Iraque, Jericó, região da Palestina. Lá embaixo, Cádiz na Espanha, Cusco no Peru e Cairo no Egito. Vocês vão olhar aí no mapa, cada um com a setinha tá marcando aonde se localiza essas cidades, tá? E vamos finalmente para casa. 1. Você fará uma entrevista cujo objetivo é descobrir se os entrevistados reconhecem a importância dos rios. Siga as instruções e anote todas as respostas em seu caderno de História e Geografia, certo? Escolha 2 adultos e pergunte se eles aceitam ser entrevistados. Pode ser de qualquer idade, tia? Pode. Inicie perguntando o nome e a idade dos entrevistados. Pergunte, em sua opinião, qual a importância dos rios para as cidades? Aí eles vão falar e vocês vão anotar no caderno, tá? 2. Compare as paisagens urbanas estudadas até agora à cidade de Calhu, observada na página 142. Em sua comparação, observe semelhanças e diferenças nas construções, na utilização do rio, na aparência das pessoas e dos animais, e depois escreva suas conclusões. Vale a pena ler? Egito Antigo e Mesopotâmia para crianças. Que tal confeccionar uma roupa e um par de sandálias usados pelos povos antigos? Reproduzir uma grande construção típica da Mesopotâmia? Esse livro colocará em contato direto com culturas antigas, mostrando, inclusive, sua influência em nossa vida. São 22 atividades muito divertidas. Então, fica a dica aí, tá? Do livro. Bem, nossa aula termina por aqui.
e amanhã a gente volta, sexta-feira, né? Um beijo para vocês e até amanhã.